Uma honra, um privilégio falar com a doutora Daniela Nicásio, nutricionista. Nós vamos estar falando sobre modulação intestinal como coadjuvante da nutrição comportamental. Isso. Vai ser uma conversa muito legal. Ah, e eu estou muito honrado de ter mais uma vez a doutora Daniela comigo hoje à noite e tenho certeza que vocês serão acrescentados hoje com a nossa conversa. Então, sem mais delongas, doutora Daniele, boa noite. Bem-vinda, Boa querida. noite. Boa noite, muito prazer a todos que não me conhecem. Sou a nutricionista Daniele Nicásio. Quero agradecer o convite do Dr. Sam, mais uma vez estar aqui. É imensurável o meu prazer em falar sobre nutrição nesse clima tão legal, tão descontraído, né, que o Dr. Sam nos promove, a Sims Biofarma, sempre com todo carinho. Muito obrigada a todos presentes, todos que estão aqui, dedicar esse tempo para poder adquirir mais conhecimento, né? Bem, eu sou nutricionista clínica, nutricionista comportamental integrativa e também trabalho com a parte da nutrição positiva, né? Então, hoje em dia, nós temos uma civilização moderna, uma alimentação altamente ocidental, cheia de alimentos industrializados e que, infelizmente, o ritmo de vida, corrido, aquilo que está mais prático, né? Tudo aquilo que está mais pronto ali à mão, descascar menos, desembalar mais. O pessoal está indo muito por essa onda. E, infelizmente, isso acarreta em prejuízos para o nosso organismo, né? Que acontece? A parte emocional também do brasileiro está muito alterada, né? No último censo mostrou que a maioria dos brasileiros estão acima do peso. É o sobrepeso, é a obesidade que está aí vigorando. Isso tudo em função de quê? Da parte emocional. É um povo também muito ansioso, muito estressado por diversas N situações, seja questões financeiras, questões sociais, pessoais, emocionais. Então, no decorrer da minha carreira, durante todos esses 25 anos de profissão, de atendimento e consultório que eu estou fazendo esse ano, fico muito feliz por isso, eu percebi que a necessidade de eu ajudar o meu público, o meu tipo de cliente, o meu tipo de paciente, que é exatamente esse tipo. Acima do peso, pessoas acima do peso, com problemas emocionais, e que a nutrição convencional não estava me satisfazendo, eu não conseguia, ficava meio assim, de mãos atadas em poder ajudar eles. Porque essa parte da psicologia da nutrição a gente não aprende em consultório. Então, comecei a buscar cursos de atualização aqui e ali, perguntava para algum colega de profissão, para ver se poderia me dar uma luz, mas dizia que era assim mesmo, e eu não aceitava isso como resposta. Foi aí que eu comecei a estudar a parte da nutrição emocional, né? A nutrição comportamental, é melhorar os pensamentos dos meus pacientes, porque toda emoção gera um tipo de pensamento, né? Seja esse pensamento bom ou ruim. Se for ruim, acaba o quê? Aumentando os neurotransmissores pró-inflamatórios, aumentando o nível de corticoide, aumenta a parte do estresse, né? E assim só causa ou piora a situação do excesso de peso. Então eu vi que eu tinha que atuar justamente nesse lado emocional dele. Aí foi aí que eu comecei a atuar, a estudar mais esse lado mental e comecei a colocar em prática e eu vi que eu estava no caminho certo. Com isso, veio também a parte da modulação que entrou, modulação intestinal que entrou como coadjuvante nesse processo, porque não tem como trabalhar com nutrição comportamental sem atuar na nutrição emocional, na parte da modulação intestinal. Por quê? Doutor Sam pode me confirmar isso, que 90% da serotonina que é produzida no nosso organismo não é produzida pelo cérebro, e sim pelo. Diz aí, doutor Sam, para eu não ficar falando sozinha aqui. Pelo intestino, querida. Exatamente. Então, pelo intestino, apenas 10% da serotonina é produzida pelo cérebro. Então, esse órgão passou também a ser o meu alvo de ataque, não só o cérebro, não só a mente, mas também o intestino, porque se não trabalhar o intestino, vou explicar melhor daqui para frente, se não modular esse intestino para que ele possa produzir neurotransmissores do bem-estar,
o paciente não consegue desinflamar, não consegue desestressar, não consegue emagrecer, não consegue ter bem-estar físico, mental, emocional, enfim. Então, aí é que entrou a modulação intestinal. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, a maioria das pessoas não sabem disso, não tem consciência disso, fica só pensando que ela é produzida somente no cérebro, que tem que tomar medicação antidepressiva, que eles atuam como recaptadores de serotonina, que é para poder concentrar essa serotonina aí no cérebro, mas esquecem de tratar o intestino. Então, de nada adianta se suplementar, tomar medicação que melhorem o lado emocional, se não trata o intestino, esse órgão tão inervado que ajuda na produção da serotonina, vejam bem, 90%. É muita coisa, não É é, muita doutor coisa. Na Celso? realidade, uma coisa que isso tem sido um desafio na terapêutica farmacêutica, que é exatamente isso, que é a focar no sistema nervoso central, né? E ignorar outros aspectos que pode ser usado como coadjuvância nesse aspecto emocional. E aí você falou sobre a psicologia da nutrição, né? E isso é bem interessante porque é levantada a questão de o meu, como eu me relaciono com o alimento, é isso? Porque muito interessante eu achar que eu tenho um relacionamento com outras pessoas, né? Um relacionamento também, de repente, com o meu bichinho lá de estimação, né? Eu cuido dele, ele consegue, se for um cão, um gato, consegue transmitir emoção, um peixe muito, bem menos, né? Mas eu consigo identificar normalmente, né? A pessoa consegue identificar normalmente essa relação, ah, desse relacionamento interpessoal, né? Relacionamento com seres vivos. Mas um relacionamento com o meu prato, isso é um conceito bem interessante, que eu gostaria que a gente Só, pudesse conversar um pouco mais sobre isso, porque talvez nós tenhamos aqui, não sei se é ao vivo agora nesse momento, como pais de crianças, né? Que talvez tenham alguma necessidade especial, ou mesmo, né, nós temos vários profissionais de saúde aqui, sim, com certeza, mas também você que está assistindo isso no meu canal de YouTube, quero agradecer a sua audiência, você clicou, prepare-se aí, aperte os botões, prepare caneta e papel na mão. A doutora Daniele vai estar trazendo um conteúdo maravilhoso e é uma honra para mim realmente tê-la conosco de volta a esse webinar que vai ser depois repostado no meu canal de YouTube. E aí, assim, doutora, então, o que é isso? Relacionamento com o meu prato, relacionamento com a minha comida, é sério, né? sério, é sério, isso é muito sério. São coisas simples, mas que fazem total diferença no. Estamos tendo alguma dificuldade com a conexão da doutora. Integrativo Né? positivo, conforme eu falei. Mais humanizado, porque é saber escutar o paciente, né? Saber que atrás da mesa de consultório tem um ser humano com uma história que merece ser escutado. A escuta é muito ativa em tudo aquilo que ele está falando para você entender e cuidá-lo. Por quê? é, o ser humano realmente ele é dotado de emoções, né? Tem toda uma história, a questão ambiental, onde ele trabalha, onde ele mora, com quem ele vive, a família. Então, se ele não se conectar com o alimento que ele está consumindo no momento, não ter uma alimentação consciente, não estar presente na hora da sua refeição, se comer com pressa, de qualquer maneira, ou então assistindo televisão, ou uma reunião de negócios, um almoço de negócios, onde se fala muito, né? E se conversa e se discute, esse alimento ele não vai cair bem. Né? Eu estou tentando explicar com palavras bem simples, que eu sei que aqui tem pessoas também que não são da área de saúde, né? Para poder facilitar o entendimento. Então, a partir do momento que o paciente se conecta com o alimento que ele vai ingerir, a adesão à conduta nutricional, a toda a orientação que a nutricionista deu, vai fluir muito melhor, muito mais leve, de uma maneira muito mais assim natural, sem pressão, sem obrigação, porque ele vai passar a se conectar, ele vai entender que aquele alimento ali vai fazer bem para o tratamento dele. E interessante, Sam, é que na nutrição emocional e comportamental a gente usa ferramentas específicas. Querendo lembrar, tá, gente, que eu não sou psicóloga, respeito as psicólogas, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar e que tem psicólogas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeuta, educadores físicos, enfim, cada um na sua área.
Mas na área da nutrição comportamental, a gente pode ajudar, através da psicologia da nutrição, dar uma forcinha para esses pacientes que têm dificuldade de mudar hábitos alimentares, de aceitar determinados alimentos. A gente faz com que ele se conecte melhor ao alimento, facilitando a aceitação por parte dele, é claro, sempre respeitando. Quando não é o momento, a gente espera, é saber esperar, ter paciência para tentar reintroduzir aquele alimento novamente e fazer com que ele tenha consciência de que aquele alimento vai fazer bem, vai favorecer o processo dele de melhora de hábitos alimentares. E, da mesma forma, desassociar determinados hábitos ruins com a aplicação dessas ferramentas mentais para poder eliminar esses hábitos ruins e colocar hábitos bons no lugar desses hábitos ruins. É fazer a desassociação, mexendo com a parte do sistema límbico do paciente, que é a parte do cérebro, em que guarda os hábitos alimentares, toda aquela memória afetiva que ele tem com relação ao alimento, fazer essa dissociação e aprender a ter novos hábitos que favoreçam o processo dele Você de falou, saúde e nutrição. doutora, a senhora falou, você usou um termo aí, ele não se conecta, né, com alimento, né? Você comendo às pressas, falou do trabalho aí, né? E não se conectar. O que seria se conectar com alimento, doutora? O que seria isso? E também você falou outra coisa assim, a consciência, né? Então, assim, eu estou imaginando que isso é uma abordagem em que você vai requerer um certo nível intelectual, ou seja, de maturidade emocional, no paciente, para ele, primeiro, talvez se conectar, e segundo, ter consciência. Né? Você falou assim, né? De repente ele vai ter uma maior consciência. O que seria conectar? Segundo, o que seria essa consciência? E terceiro, se eu estou falando de a conexão e também estou falando de conectar-me com os alimentos e também ter consciência, isso me remete a um grau de maturidade e me remete a um grau de Sim, intelectualidade. Então, assim, se eu sim. estou com um paciente, ou estou falando com meu filho que tem menos de 5 anos, né, isso, meu entendimento, talvez seja, isso já é um exercício um pouco mais cauteloso, um pouco mais complexo, posso até usar esse termo, porque eu não vou conseguir argumentar e dizer assim, olha, então, meu filho, o brócolis é muito importante, que vai auxiliar você. Então, assim, tem algumas limitações. Então, eu queria que você me abordasse primeiro, falasse para a gente aqui, né, Tá, vamos por explicasse para o pai, partes. para a mãe que está aqui conosco, ou mesmo o profissional de saúde, o que seria conectar-se com a comida. Vou conectar-me agora com o meu brócolis, né? Então, como é que é isso, né? E também, Tá, né, o que seria esse comer com consciência. O que significa comer com consciência, doutora? tá. Vamos começar então respondendo Duas o que é perguntas. comer com consciência. É você se desligar na hora da sua refeição, por exemplo, você está no ambiente de trabalho, se desligar do trabalho para poder almoçar. É você prestar atenção no que você está comendo, no que você colocou no prato, mastigar devagar. É você sentir o cheiro do alimento, é você sentir o sabor, escutar o barulho do processo de mastigação daquele alimento, sentir o alimento entrando pelo seu esôfago, chegando no estômago, tudo bem lentamente. Isso é se conectar ao alimento. É se alimentar no momento presente, é você estar presente no momento da refeição, não comer engolindo a comida para poder começar uma nova atividade. Não é engolir a comida mexendo no celular. Não fazer sua refeição, seu almoço, por exemplo, comer seu almoço assistindo televisão ou batendo papo, porque você não vai prestar atenção naquilo que está comendo, não vai fazer uma boa digestão, porque não prestou atenção, o alimento, a digestão começa na boca, se não mastigou bem, quando chegar no estômago, esse alimento ele não vai estar, não vai ter sofrido a digestão inicial que acontece na boca, né? É preciso um tempo para isso. Por isso que é importante a gente mastigar devagar, ensinar os nossos pequenos, as nossas crianças, desde cedo, que é importante mastigar devagar e mastigar várias desses alimentos para ele poder passar por um processo digestivo mais fácil quando chegar no intestino, que é a fase final. Entendi, entendi. Então, conectar-se seria conectar-se com o alimento Prestar e atenção. prestar atenção, né? Então, Isso. realmente aí já vai dificultar algumas refeições aí, porque no mundo corrido hoje, então
É um desafio, né? É um desafio. Para fazer isso, né? Verdade, mas é possível. E com relação às crianças, a nutrição comportamental está aí para isso mesmo, porque ela pode ser aplicada desde a infância. Eu atendo crianças, adultos, idosos, todas as faixas etárias, né? Então, a nutrição comportamental ela tem esse poder de fazer com que o paciente mude seus hábitos alimentares, passando a gostar de alimentos que não gostava e até de enjoar ou sentir enjoo quando comer algum alimento que não faz, que ele ama no momento, mas que não está fazendo bem para ele, para o processo dele de tratamento de saúde. Sente o poder da nutrição comportamental? É impressionante. Qual outra pergunta, doutor Sam? Foi essa, eu acho que já respondeu. Foi a questão de conectar-se e comer com consciência. Sim, e a As questão da duas coisas. inteligência emocional, que o senhor perguntou, né? Isso, exatamente, porque o desafio de se eu tenho uma criança, né, levar um adulto à consciência assim, gente, ó, fulano, come mais É mais devagar, fácil. é o que minha mãe falava para mim, né? Come mais devagar e tal, não sai Sim. correndo. É mais você trazer essa pessoa à consciência. Mas alguém com menos de 5 anos de idade, começa 5, 4, 3, né? E às vezes tem até uma certa seletividade. Se for uma criança dentro do espectro do autismo, né, o que Aí com certeza fica seria, mais né, difícil. como é que seria essa abordagem, né, de facilitar essa conexão com o alimento? E também você falou o seguinte: esse relacionamento, quando você fala em relacionamento, o que me vem à cabeça é alegria, tristeza, decepção, frustração, raiva, Sim, indignação. Eu penso em emoções. Você até falou no início da sua isso. fala, né? Então, quando eu penso em relacionamento, o relacionamento ele vem com esse pacote, né? Do confronto, da ideia. E relacionar-se com um prato ou com minha alimentação remete a essa ideia do tipo de frustração, ou de raiva, ou de alegria, ou de prazer, né? E isso é verdade na nutrição. Eu posso ter esses sentimentos com o meu alimento, ter raiva, frustração, alegria, e é isso que a psicologia da nutrição aborda, doutora? Sim, também, porque nós somos seres emocionais, conforme eu falei, né? Então, o nutricionista comportamental ele tem que ter total paciência e respeito com relação ao paciente, né? É oferecer determinado alimento que é saudável, que a gente orienta que vai fazer bem para o paciente, é tentar convencer ele da necessidade da mudança de hábito alimentar, convencer ele a aceitar esse novo alimento, mas só que isso aí tem que ser realmente de uma maneira leve, né? Nada obrigatória, nada assim com cara de castigo, de punição, porque senão pode até acontecer dele aceitar o alimento, mas isso aí não vai se perdurar por muito tempo. Então, a ideia da nutrição comportamental é justamente o contrário, é fazer com que mude hábitos alimentares, mas que eles se perdurem pela vida toda, a criança desde até a fase adulta, até a fase idosa. A ideia é essa, é que tenha um efeito duradouro, né? E que Sim. não ele encare raiva, não tenha raiva daquele alimento. Poxa, eu não gosto de brócolis, vamos supor, uma criança que não gosta de brócolis. Ah, não gosto de brócolis. Então vamos tentar, mãe, fazer um brócolis de uma outra maneira. Vamos mudar a cara desse brócolis, vamos mudar a técnica dietética desse brócolis para ver se a criança aceita, né? Então Gente, me são diga só, doutora, técnicas desse alguém, tipo. o doutor Ruder, falando que estamos sem som. Vocês estão nos ouvindo? Só dou para o cheque aqui. Dá um joinha, ouvindo. A doutora Márcia está ouvindo, obrigado. Já normalizou, doutor. Ok. Ótimo, Uhum. ouvido. Ok, ótimo, obrigado, gente. Obrigado, doutora. Pois não, muito obrigado, doutora. Pode voltar. Estou falando da Ah, questão sim. de a minha abordagem com brócolis mudar um pouco e Pode ser tentar. diferente em função da técnica dietética. A mesma coisa é beterraba. Eu sou muito sincera. Eu, como nutricionista, eu tenho uma aceitação boa de vários tipos de legumes, frutas e verduras. Mas, por exemplo, eu confesso que eu não gosto de beterraba cozida na forma de salada, nem cozida nem ralada. Eu gosto dela na forma de suco, suco de laranja. É uma forma de eu comer beterraba. E por aí Sim. vai. A técnica dietética muda totalmente. Tem crianças que não gostam de cenoura, não gosta de cenoura ralada, mas gosta de cenoura
com outro tipo de técnica dietética, com corte à juliana, por exemplo, ou então em cubinhos. Então, isso tudo muda, né? É o visual, é o prato que ele está vendo, o alimento que está ali na frente dele, a forma com que ele está sendo apresentado, muda totalmente a questão da aceitação daquele alimento. A ideia é justamente essa, fazer com que o paciente aceite de uma maneira mais natural possível, de uma maneira leve, sem castigo. Sim, e isso é bem interessante também, porque assim, às vezes eu posso ter uma manifestação até compulsiva em relação a algum alimento, né? Porque isso remete, às vezes, no nível de subconsciência, né? Eu nem estou entendendo isso, mas às vezes está me remetendo a algum histórico, algum passado meu que me gera essa compulsividade, né, em relação a determinado alimento, né? Então, pode ser algo assim do tipo, quando eu, na sua casa, na minha casa, de repente teve pouquíssimo doce, né? Mas eu gostava muito de doce, e aí você vai numa festa, e aí hoje, né, você tem essa compulsão, além do doce, lógico, servir de um neuroestimulador, né, de liberação de endorfina de forma rápida, também nos receptores opioides. Também eu posso estar, né, trazendo algum tipo de frustração, Memória. né, de memória no meu subconsciente, e ter essa relação mais compulsiva, né, de fato comer, né, talvez a minha mãe insistisse, talvez, de fato, não sei, não, o que colocou no prato tem que comer tudo que está no prato, e você tem que acabar, e aí você se acostuma com aquela sensação, talvez, de meio empanzinado, né, doutora? E aí acaba eu tendo eu trazendo isso para minha vida adulta, no caso, não mais de uma criança, né? E ter alguns comportamentos que não justificam, mas explica algumas ações mais compulsivas, não é isso? É verdade, uma memória afetiva, uma experiência que a pessoa teve com um medicamento no passado, medicamento não, um alimento no passado, pode justificar o comportamento inadequado da pessoa no momento presente. E, tanto de maneira negativa, assim, né? O comportamento inadequado, essa rejeição, conforme o exemplo aí que o senhor deu, essa rejeição do alimento que minha mãe forçava eu comer, obrigava a comer quando eu era criança. Então, eu não suporto comer isso hoje em dia porque eu me lembro toda vez que eu era obrigada a comer e não queria. Mas também tem a questão da memória positiva, memória afetiva positiva. O que que gera o ciclo vicioso na compulsão alimentar? Por exemplo, uma pessoa quando era criança, se machucava ou então se decepcionava por algum motivo, e aí a mãe ela dava uma recompensa a ela para ela ficar feliz e dava um doce, por exemplo. Então, toda vez que hoje em dia ela se decepciona, ela busca esse doce porque é a memória afetiva que ela guardou lá atrás. Ou então, por que que ela gosta de comer bolo de chocolate, uma torta de chocolate quando ela está triste? Por quê? Porque quando ela ficava triste, ela. Não, porque isso lembra, por exemplo, um familiar, uma mãe, uma avó, que chamava ela para comer bolo de chocolate no passado e isso trazia prazer. Então, ficou no subconsciente dessa pessoa que o bolo de chocolate vai trazer aquele prazer no momento. Então, ela entende que é um comportamento inconsciente isso, né? É muito interessante o estudo da mente, né? O cérebro ele esconde vários enigmas, né? Sim, Vários segredos, sim. é muito E aí, interessante. doutora, assim, nesse caso, a pessoa então está tá com esse comportamento compulsivo, e eu estou com dificuldade de perder peso, né, e quando eu estou triste demais ou alegre demais, eu vou recorrer a algum tipo de gratificação Sim. alimentar. Como é que seria essa abordagem, então, nutricional? E como se percebe isso, né? Você vai, numa anamnese só, ao longo de várias condutas, de várias visitas, ou você tenta acertar esse alvo na primeira anamnese, primeira visita, e descobrir isso? Como é que se identifica isso, né? E após identificado, como é que seria essa abordagem com esse paciente? Bem, é muito difícil identificar isso na primeira consulta, porque ainda mais quando se trata de nutrição comportamental.
A gente tem que ganhar confiança do paciente. O Nutri comportamental tem que ser um dos melhores amigos do paciente para ele poder se abrir, confiar, saber com quem contar em todas as dificuldades na mudança de hábito alimentar. Então, com o decorrer do tempo, né, de acordo com a evolução do tratamento, nas consultas subsequentes, lá para a segunda, terceira consulta, a gente já consegue identificar quando há compulsão alimentar, porque o paciente começa a contar como é que foi o desempenho dele, o que ele conseguiu aderir ou não, como foi o final de semana, como é a relação Se ele dele com o chutou o pau da barraca ou alimento. não, né, doutora? Exatamente, entendeu? Então, o paciente acaba confessando o que que fez, as suas dificuldades, suas dores, suas queixas, suas, onde que precisa, suas necessidades, onde precisa ser melhorado, ajudado, né? Então, Sim. é muito difícil conseguir logo na primeira consulta identificar que o paciente tem compulsão alimentar e que precisa dessa ajuda. É um ciclo vicioso, né? Ele Perfeito. acaba buscando ali aquele prazer, mas é aquele prazer temporário que começa a secretar serotonina, dopamina, todos os hormônios neurotransmissores do bem-estar, mas infelizmente aquele bem-estar é momentâneo, temporário. Horas depois, ele acaba voltando e aí ele busca alimento novamente e acaba gerando um ciclo vicioso que acaba afetando, piorando o processo de Isso obesidade. isso é bem peculiar, doutora, no aspecto da, da perda de peso, né? Assim, a pessoa que quer fazer aquela gestão de peso, perda de peso. Então, identificar esses gatilhos torna-se bem crucial, né? E Com muitas vezes, certeza. né? Muitas vezes o que acontece é que quando, além desses gatilhos, a pessoa apresenta, né, ao longo desses anos, vai apresentar um quadro desbiótico, vai apresentar sinais inflamatórios, às vezes desenvolve até uma resistência à insulina, né? E é exatamente aí, no nosso caso, aqui, que nós temos tido essa experiência com os nossos imunomoduladores, né? Com o Biovitin-Glucan, o Vitamune, e como eles trabalham nesse aspecto aí. Quando o paciente chega nesse grau aí, doutora, como é que funciona aí essa relação para você gradualmente estar mitigando esse aspecto ou de trauma ou de uma fuga, né? Porque o trauma vai dizer assim, não quero nem tocar porque minha mãe me forçava de goela abaixo. Mas se for de recompensa ou mesmo refúgio, eu vou usar aquilo para né, me acalentar, né, Isso, me consolar. Então, isso. versus um e outro, como é que seria essa abordagem para você gradualmente apontar para o paciente isso, doutora? Sim, então, conforme eu falei no início, o meu perfil de público são pessoas acima do peso, a maioria estão acima do peso, acompanhado de síndrome metabólica, né, que é a diabetes, hipertensão, dislipidemia e resistência insulínica. Então, toda essa questão aí a gente tem que englobar na nutrição comportamental, é fazer Sim. com que convencer o paciente de que ele precisa mudar seus hábitos alimentares, senão a situação dele vai piorar com certeza. Por quê? O paciente geralmente, conforme eu falei, é também estressado, é ansioso, se alimenta mal. A alimentação ocidental, rica em gordura saturada e trans, xenobióticos, substâncias conservantes, corantes, que estão presentes altamente nos industrializados, medicamentos, principalmente antibióticos, com certeza alteram a flora bacteriana intestinal. Sim, E, somado ao fator estresse, o cortisol, vai aumentar a flora bacteriana ruim e ela vai superar o número de bactérias boas, que é a flora bacteriana boa, sim, tornando o intestino mais permeável, que é a chamada síndrome do leaky gut, certo, doutor Sam? E perfeito. esse leaky gut, ele vai tornar o intestino permeável, fazendo com que haja o vazamento, né, a permeabilidade, aumentando a permeabilidade do intestino, o que está dentro do intestino passa para dentro da corrente sanguínea, gerando uma inflamação, né? E aí começa o processo inflamatório, que é referente a todas essas doenças que eu acabei de falar, inclusive as doenças imunes também. Perfeitamente. Eu tenho muitos Perfeitamente. pacientes com doença imune, síndrome do túnel do carpo, fibromialgia, artrose, artrite, vários tipos de doenças desse tipo, além das síndromes metabólicas, conforme eu falei. Sim. E a ativa afeta, né, o sistema imunológico, ele começa a tirar.
para tudo quanto é lado, para poder combater esses corpos estranhos, para poder dar conta da situação, e não dá. Se a gente não faz a modulação intestinal, não repõe essas bactérias boas para que ela possa colonizar esse intestino e imperar nesse intestino, superando o número de bactérias ruins, se a gente não faz essa reinoculação de bactérias boas, se a gente não faz um restabelecimento da parede intestinal, tornando ele de permeável a íntegro, a gente Sim. não consegue combater a desbiose. E aí não consegue também ter uma boa digestão, né? Porque o intestino permeável ele não consegue absorver bem os nutrientes. A pessoa se entope de suplemento, gasta muito com suplemento alimentar, que são caros, mas que estão sendo, assim, eliminados sem serem absorvidos. Então, não é E é interessante. Essa parte da modulação é muito importante. muito importante o que você está falando, que nós falamos, né, que é o que nós chamamos de preparar o terreno biológico, né? Você preparar o terreno biológico. Quer dizer, quando o paciente se encontra nesse grau inflamatório, a suplementação ela torna-se absolutamente inócua. Primeiro que Exatamente. né, a próprio metabolismo, a absorção e metabolismo de nutrientes é muito circunstancial e tem aspectos bem peculiares para cada nutriente. Então, você muitas vezes está suplementando magnésio, vitamina D, vitamina A, etc. e tal, mas com esse ambiente inflamado, né, você está com o terreno biológico todo bagunçado, a absorção está comprometida e, de fato, você está fazendo o teu paciente fazer um cocôzinho, um xixizinho caro, né? E É. aí você está Sai tudo pelas fezes suplementando, e urina. não vai achar, não vai melhorar os níveis sanguíneos, você vai dobrar a Não. dose de vitamina D, mas ele está absolutamente inflamado. Esse lumen inflamado aqui, né, que dá esse fenômeno do leaky gut, eu estou com o lumen inflamado, você imagina esses dedos meus aqui inflamados, não conseguiria nem fechar minhas mãos. Então, toda essa absorção aqui vai estar comprometida. Então, meu lume inflamado, estou com a produção de citocinas pró-inflamatórias lá em cima, meus sinais inflamatórios exacerbados, a minha resistência à insulina começa a se manifestar de forma bem acentuada, uma dislipidemia desregulada gigantescamente, e aí eu tenho agora um paciente inflamado, né? Por mais que eu vá fazer aí uma reeducação, a trabalhar e tirar alguns aspectos de uma dieta pró-inflamatória para uma não inflamatória, você ainda tem um quadro inflamatório. Uma coisa que eu queria lembrar, doutora, a todos os prescritores e profissionais que estão aqui, e também, né, talvez pais e leigos, é que a inflamação, gente, é uma resposta imunológica. A resposta imunológica é um aspecto chamado seguinte, memória. E isso é muito difícil. Você vai tirar o espinho, mas a inflamação permanece no pezinho do Pedrinho. Isso acontece no nosso intestino, no lume intestinal. É o fenômeno que ocorre, por exemplo, doutora, com a dengue e chikungunya. A carga viral veio, foi embora e os sinais inflamatórios permaneceram. E a pessoa desenvolve, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma febre reumática. A virose já foi embora, não tem mais uma carga viral. Estamos falando agora de sinais inflamatórios. As Isso consequências. ocorre também, doutora, com o fenômeno do processo inflamatório de um quadro desbiótico no paciente dessa forma. Você tira a alimentação, tira o glúten, tira a caseína, tira a proteína do leite, maravilha, muito bem, parabéns, 10, mas ele continua com o ambiente inflamado por causa da memória. É o que exatamente as doenças autoimunes. E aí, assim, nossa experiência tem sido que quando você faz o uso do Biovit-Glucan ou mesmo do Vitamune, os resultados de modulação são excelentes. Não sei se tem sido essa a sua experiência, doutora, e como é que você lida com essa preparação do terreno biológico antes de suplementar, como seria seu protocolo de modulação intestinal, né? Olhando pela perspectiva da modulação do sistema imunológico. Então, eu sigo as fases, né, da modulação intestinal. Primeiro, eu faço a retirada de tudo aquilo que está prejudicando a ele, parasitas, alérgenos, conforme você falou aí, né? Glúten, caseína, dependendo da necessidade, tá? Tem casos que não precisa, mas tem casos que precisa sim fazer a retirada. Depois eu faço a parte da reparação dos tecidos intestinais. Depois tem a fase da recolocação, tá? Sim.
que aí entra enzimas para ajudar na digestão, a reinoculação, que aí sim entra o Biovit e o Bioglucam, ou então Vitamune, que Sim, são ótimos. Eu, particularmente, gosto muito deles, porque o Biovit, por exemplo, acho ele bem completo, que ele, além de vir com probiótico, que é o Saccharomyces, né, cerevisiae, vem também com o prebiótico, que é a beta-glucana. Então, quer dizer, a combinação perfeita, ainda tem um veículo, que é a Camellia sinensis. Então, eu sim. uso o Biovit nos meus pacientes, né? Eu uso também, faço uso pessoal, minha família também usa, eu gosto muito. E eu percebo que o Biovit, ele é bem assim, bem clean, bem leve. A gente percebe que é um produto bem natural, que a gente não sente química, corante, conservante nele. Dá para perceber no paladar dele mesmo, né, doutor Sam? Sim, sim, é bem interessante isso. Inclusive, eu dei uma mini palestra hoje aqui na cidade aqui próximo, e falei exatamente de alguns aspectos que vêm de vantagem do uso do Biofit Glucan, que eu não menciono, mas faz parte até de um módulozinho de um curso meu, que eu falo sobre a questão da mucinas digestivas. Então, as mucinas digestivas têm um papel importantíssimo, gente, na saúde intestinal, na regularidade intestinal, na redução dos sinais inflamatórios. O Biovit, ele tem esses componentes, ele tem alguns fragmentos de Saccharomyces cerevisiae, mas ele é essencialmente beta-glucano, são polissacarídeos, né? Esses polissacarídeos, eles vão ser reconhecidos pelos macrófagos. Aí eles agem como moduladores do sistema imune, doutora. Então, só um adendo Sim, aí, o beta-glucano do Biovit, ele vai agir como modulador do sistema imune, ele é reconhecido pelos macrófagos a partir de receptores de CR1, a modulação imunológica, ali é uma sinalização que vai trabalhar no sistema imune inato e adaptativo, é a grande sacada. Só tem que debrinde, você vai ter com ação prebiótica a partir dos polifenóis da Camellia sinensis, que é o chá. Então, isso faz com que você tenha essa. Lembra que eu falei da camada no lume intestinal inflamada? Ele vai fazer toda a restabilização aqui, porque vai reduzir sinais inflamatórios pela parte interna e a parte da mucosa externa vai estar sendo renovada a partir da produção de mucinas digestivas. É tudo que tu queres. É exatamente isso, doutora, que acontece na melhora metabólica. Aí você vê um paciente, quando você começa a suplementar, após preparar o terreno biológico com Biovit ou Vitamune, a suplementação, a Nutri falou hoje assim, inclusive, você vê o resultado no laboratório. Então, você preparar o terreno biológico com o Biovit antes de suplementar, você vai estar salvando dinheiro, né, do seu paciente, porque ele vai estar absorvendo melhor. Doutor, é o que a gente tem observado, sabe, na clínica, isso. É isso aí. essa melhora metabólica, né? Isso, é isso aí. Eu tenho até separei até uns 5 casos aqui que eu tive muito sucesso. Eu fiz exatamente isso. Eu segui esses passos, né? Esses 6 passos da modulação intestinal. E aí o paciente, ó, teve um caso de um paciente idoso que ele veio encaminhado pós-internação hospitalar, muito debilitado, muito fraco, com diabetes tipo 1, totalmente descompensada, fazendo hipoglicemia de madrugada, sabe? Muito perigoso mesmo o caso dele, muito frágil, Delicado. muito delicado, entendeu? Situação muito delicada. E ele com anemia também, uma série de outros fatores. Ele conseguiu, em um mês, ele já deu uma melhorada no tônus muscular, na força. E hoje em dia ele tá comigo já há algum tempo já. Melhorou a glicemia, melhorou a anemia, tá assim muito mais disposto. Ele chegou para mim na primeira consulta sendo carregado pela esposa e pela filha, uma de cada em cada braço, segurando ele e deixou ele sentado na hora da Puxa consulta. vida, Nas doutora. consultas subsequentes ele já foi sozinho, já foi andando e hoje em dia ele pratica atividade física aeróbica, praticando já e querendo até aumentar a duração do exercício, do treino. Qual Para foi o você protocolo de ver dose que foi o Biovit ou Vitamune, doutora? foi o Biovit, eu fiz com 10 ml de dose inicial e mantive por uns 3 meses, mais ou menos. Até hoje ele toma. Uma Eu vez de dei 10. algumas amostras, uma de 10. E ele Puxa, conseguiu, uau, bem junto com a conservadora essa alimentação, dose. Bem é, conservadora, não foi uma dose agressiva. Assim, porque a gente não, recomenda dose de ataque, 2 de eu 10, 3 de sei. 10. Então, mas eu já usei também, a minha filha, ela foi submetida recentemente a uma colecistectomia. E aí, ela tem 14 anos. Ela voltou devido à ausência do órgão, né, com muito enjoo, muita fraqueza, indisposição. Então, de um dia para o outro, eu fiz a nutrição comportamental com ela, e de um dia para o outro, mais o Biovit, de um dia para o outro, ela melhorou
a alegria, voltou a ter equilíbrio emocional, melhorou a disposição Fantástico. física, mental. Muito bacana. Uma outra paciente também com fibromialgia, que voltou a andar, não estava andando mais, voltou a andar com uma Puxa série vida. de outras doenças pró-inflamatórias, autoimunes, voltou a andar usando o Biovit. Então, eu percebo que essa desculpa, A coadjuvância? a nutrição comportamental coadjuvante com a modulação intestinal, eu fico até emocionada quando eu falo. Não, não tem. Não, Dá é muito incrível. É certo. É absolutamente um incrível, é privilégio, doutora. incrível. Foi um achado que eu encontrei na nutrição clínica e que eu não quero mais sair desse barco porque dá muito certo. Muito Entendeu? interessante. Muito bacana isso. Fora a regulação do sono, né? Em outros pacientes, paciente que não conseguia dormir, ia dormir muito tarde e tinha sono só de manhã, não conseguia acordar para trabalhar, para fazer atividade física, conseguiu melhorar o sono. Outros que melhoraram a digestão, tinha Sim, muito empachamento, distensão abdominal por conta de gases, era disbiose, que aí foi sim. detectada, foi tratada e foi solucionada. A disposição física para o esporte, que eu também atendo esportistas. Então, Que coisa previne uma maravilhosa. série de Doutora, doenças e eu quero trata. aproveitar para falar da nossa novidade, do nosso shake, do nosso Ah, o Mag lançamento. Power. Esse nosso suplemento, ele é um shake, ele é um repositor nutricional, né? Ele vem com 2 tempos de absorção de magnésio, eu vou voltar nisso aí. Ele vem com Sim, colágeno, ele vem com cálcio, ele vem com selênio. Ele é um suplemento, doutora, muito excelente e maravilhoso, exatamente no quadro desse do paciente aí, seja ele atleta, seja ele um paciente aí da terceira idade, um autoimune. paciente mesmo acamado, um paciente, né, que a gente chama do home care, né, o paciente do lar. E aí, por quê? Esse suplemento, qual é a nossa recomendação? É você usar 10 gramas 2, 3 vezes ao dia em um copo d'água, 1,5 copo de água e tomar. Isso vai ter um resultado maravilhoso. Por quê, doutora? O grande desafio dos sais minerais, e dos minerais principalmente, é a absorção. O Sim, magnésio, ele não é facilmente absorvível. E a gente tem descoberto o quê? Que, na realidade, a complexação é uma grande sacada na absorção de nutrientes chaves. O que seria complexação? Em vez de nós trabalharmos com ele isolado, com quem ele está complexado, vai facilitar a absorção. Nós absorção. estamos com 2 tempos de absorção desse magnésio aqui, um a Que 60 legal. minutos e um depois a 90 minutos. Na realidade, em vez de você ter um pico e um vale, você vai ter 2 picos, 2 platôs, 60, ele cai um pouquinho, depois volta outra absorção depois de 90 minutos. Então, isso é bem interessante para a reposição, por exemplo, nutricional. Magnésio você usa em mais de 300 funções fisiológicas, né? Contração Sim, muscular, qualidade do sono, sinalizadores isso. neurotransmissores, né? É Isso, na fantástico. neuronutrição é essencial o magnésio. Sim. E aí, doutora, eu sou muito orgulhoso desse shake aqui. Você usar da pediatria à geriatria, do atleta ao ancião, do paciente em quimioterapia, porque, gente, e doutores, veja que interessante, doutora Daniela, que quando eu consigo fazer isso, eu vou conseguir, por exemplo, quando eu preparo o terreno biológico, qual é a nossa recomendação e tem sido um protocolo de sucesso? Prepara o terreno biológico com biovit Glucan, desinflama o ambiente, suplementa. Quando você começar a entrar aqui, você vai ter, então, essa reposição de nutrientes estratégicos. E aí, agora, doutor, veja que maravilha. Eu vou ter condições de melhorar a minha recuperação muscular. Eu vou dar uma grande contribuição na redução da sarcopenia, porque eu vou ter 2 platôs de absorção de magnésio, né? E agora estou falando também da melhora do ciclo circadiano. Bingo, vou lá. É tudo que tu queres. Então, doutor, estou muito Muito bom. orgulhoso. Eu quero que a senhora comece a avaliar, introduzir nos seus protocolos, falando que você falou do sono, Ótimo. né? Você desinflamar o paciente é uma grande sacada. E o paciente com biovitino glucano ele vai apresentar, o que o senhor mencionou aí, regularidade intestinal e muitas vezes uma melhora do sono na questão do ciclo circadiano. E aí, quando você dá essa dose de magnésio ou dessa suplementação que vem com magnésio, selênio, você vai ter essa vantagem. Então, a gente está recomendando, doutora, uma pela manhã e uma à noite depois de jantar, esses 10 gramas aí. Está bem elegante.
Quero ver também seus relatos em relação ao nosso shake, doutora. Se Deus quiser, vou começar a testar também e, de repente, no próximo webinar, já vou falar sobre ele, sobre a minha experiência com Olha aí, ele. maravilha, excelente. Gente, estou falando aqui com a doutora Daniela Nicasso, falando sobre nutrição comportamental, o papel da imunomodulação, o papel da coadjuvância da imunomodulação na nutrição comportamental. Descobrimos aqui, estamos falando aqui sobre o seu relacionamento com o seu prato, com o seu alimento. É ódio, é amor, é tapas e beijos, né? A sua Muitas alimentação, emoções. muitas emoções, né? Você manda bilhetinho para a sua alimentação. E eu quero encorajar você a estar seguindo a doutora Daniela nas mídias sociais e também você que está participando ao vivo agora nesse webinar, seja você preceptor ou leigo. Quero também aproveitar o momento para você fazer alguma pergunta ou observação aqui no chat. Você que está no YouTube, você pode deixar seu comentário aqui na descrição desse vídeo. Também estou colocando aqui na descrição do vídeo as mídias sociais da doutora Daniele. Enquanto o pessoal está colocando a pergunta e a observação, doutora, eu quero saber como é que a gente pode fazer, se as pessoas querem lhe acompanhar, fazer uma consulta contigo, qual a melhor forma de entrar em contato contigo, doutora Daniele? A melhor forma de entrar em contato comigo pode ser pelo direct. Meu Instagram é @NutriDanieleNicasso, muito simples. E eu dou consultas presenciais aqui no Rio de Janeiro e também online, né? Online eu atendo pessoas de qualquer parte do mundo, né? Tem pacientes, inclusive, Sam, da Bélgica, que queria assistir esse webinar, mas vai ficar gravado, vou passar o link para eles poderem assistir, participar, conhecer. Muitos também usam Biovit já, que eles moram lá, mas são brasileiros, quando vem aqui no Brasil, compra, leva, ou então pede para algum parente mandar. E, e é assim, vai ser um prazer atender você que se interessou pelo meu trabalho. A nutrição comportamental é muito valiosa, tem muito mais do que eu falei aqui hoje. Hoje foi um curto período de tempo que eu tive para poder falar um pouco sobre a nutrição comportamental e em coadjuvância com a modulação intestinal, mas ela realmente é valiosa. Então, se você pretende mudar hábitos alimentares, não espera acontecer assim um surto para poder identificar o que é prioridade na sua vida. Você trabalhe, é importante trabalhar, é importante, mas dedique um tempo para cuidar de você, da sua saúde, tá? Para poder você prevenir, curar doenças e cuidar do seu intestino para ter mais saúde, mais imunidade, mais qualidade de vida. Maravilha, gente. Olha essa dica aí. Vale a pena prestar atenção na nossa alimentação, né? E cuidar da saúde. Você que tem dúvidas ou quer continuar essa conversa, doutora Daniela Nicásio, vai aqui, Instagram, Nutri Daniela Nicásio, vai lá, segue ela, Vai conteúdo ser um sempre prazer relevante. responder. Conteúdo sempre relevante, pessoa maravilhosa, sempre para cima. E o que é importante, gente, é a gente identificar, muitas vezes, esses gatilhos. E foi bom o que a doutora falou, doutora. A senhora disse assim: não espera Uma crise. uma crise, né, uma catástrofe. E também não espera algo instantâneo, né, doutora? Porque às vezes eu passei 20 anos de uma conduta chutando balde, né? E agora eu vou buscar o balde e quero trazer ele de volta rápido, mas passei Não 20 vai anos ser levando, rápido. né? E as coisas também não são tão rápidas assim, né, doutora? Não, não, a pessoa não engorda da noite para o dia, também não vai emagrecer da noite para o dia, não vai conseguir cuidar do intestino da noite para o dia. Foi todo um processo, né, que levou um tempo. Então, esse tempo também é necessário para poder reparar todos esses danos que foram causados durante esse período em que você se alimentou mal, que você ficou sedentário, estressado, né? Então, precisa desse tempo para poder se recuperar. Perfeito. Doutora, esse paciente aí que veio carregado pela mãe, pela esposa e pela filha, qual era o quadro dele? Ele tinha o quê, doutora? Ele Ah, tá. era uma artrite reumatoide, era um paciente pós-Covid, era um paciente oncológico. É, Não, deixa eu até encontrar aqui o caso dele que eu anotei. Ele é um paciente de 80 anos e ele deu entrada no hospital, foi internado por conta de diabetes mellitus tipo 1 descompensada, insulino dependente.
Sim. E ele não, a família não estava conseguindo administrar bem, sincronizar a insulina com a alimentação, medicação, então causava aqueles picos de hipoglicemia na madrugada, suava frio, ficava molhado de suor, com muita fome, e aí até a gente conseguir sincronizar o endócrino comigo, sincronizar a parte da nutrição, da medicação e a parte da modulação intestinal levou um tempo, né? E aí, além disso, ainda tinha anemia, né? É, diabetes com anemia, hipertensão, a senilidade, mas ele conseguiu driblar tudo isso de uma forma assim, melhor do que eu esperava, porque apesar da idade dele, ele, num curto período, entre aspas, né, mais rápido do que eu esperava, ele conseguiu superar todos esses obstáculos que estava travando a saúde dele. Então, nas consultas seguintes, ele já estava conseguindo é, ir sem a ajuda de ninguém para poder locomover ele, já andava sozinho, sentava, levantava. Tanto é que ele passou a fazer atividade física, aeróbica, e Fantástico. até quis aumentar a duração do treino dele. Ah, interessante, porque nós temos, isso tem sido um relato bem recorrente com o Biovitibio-Glucan. Inclusive, tivemos uma paciente no Espírito Santo que estava nessa mesma situação há 3 anos, mas a questão dela era mais tireoide de Hashimoto e um quadro de doença autoimune bem agravado, com muitas dores e entrando num quadro depressivo há mais de 3 anos. Ela fez uso do Biovitibio-Glucan, 2 de 15 ml por 30 dias. E absolutamente mudou o destino da vida dela. O marido ligou para a Nutri e foi uma dose, 2 de 15 dose de ataque. O que, é De que a gente ataque. recomenda, sabe, doutora? Que é sempre, vai iniciar, gente, o uso do Biovitibio-Glucan, você vai pegar o Biovitibio-Glucan, faz uso do Biovitibio-Glucan 2 vezes ao dia. Estou tentando achar aqui o Biovit, eu não estou aqui sem ele na minha mesa, que achei. Ele vem com esse copinho dosador, né, doutora? Sim, de E 15 aí, ml. a dose de ataque, a gente sempre recomenda, gente, faz 2 de 15 ou 2 de 10 para ter esse tempo de resposta encurtado. Hoje, na palestra de hoje, uma Nutri falou, eu tive a resposta no paciente oncológico neutropênico, ou seja, com baixa na série branca, em Eletrófilo. 3 dias com 2 de 15, doutora. Então, na minha filha, eu dei uma de 15 e foi rapidinha. Se desse duas de 15, então, ia ser no mesmo dia a Exatamente, com resposta. certeza, com Que certeza. bom. Olá, a doutora Ana Letícia Ferreira Alves pergunta, quais contraindicações do Biovit mesmo? A, a contraindicação, doutora, nossa recomendação é precaução com pacientes recém-transplantados, ou seja, até 90 dias de transplante, e pacientes grávidas até o terceiro mês. Então, isso é uma Certo. precaução, né? Nós temos muitos ginecos, doutora Dani, não sei se a senhora sabe disso, mas que fazem uso do Biovit, inclusive durante toda a gravidez. Engravidado, continua usando, porque ele tem tido muito sucesso, doutora, olha que interessante, na infecção de urina de repetição. É, Inclusive, durante a gravidez, se você não quer submeter uma paciente a antibiótico, terapia, nós temos várias nutris que trabalham faz sentido. com gineco e tem usado o Biovit para infecção de urina de repetição. Então, Que doutora Ana legal. Letícia, essa é a recomendação por precaução aqui no laboratório. Mas nós temos vários prescritores que fazem uso do Biovit. A questão racional do paciente recém-transplantado, doutora, é que eu quero que o paciente, no recém-transplantado, o que é que eles fazem? Eles imunodeprimem o paciente. Veja que interessante. Eles dão quimioterápico, que é oncológico, para baixar a imunidade do paciente. Baixa e faz o transplante. E aí, gradualmente, eles vão retirando o quimioterápico para voltar à imunidade. Então, o racional é o seguinte: por você ter um algo que estimula o módulo do sistema imune, eu não quero correr o risco de o paciente ter uma rejeição porque está tomando Biovit. Então, nossa recomendação é precaução até o terceiro mês e depois do terceiro mês, 90 dias, o paciente recém-transplantado pode tomar. Tá? Bacana. Isso, a doutora Ana falou aqui. Já anotei aqui. Maravilha, maravilha. É Gente, isso eu quero, aí. quero agradecer à doutora Daniela Nicásio por mais uma vez generosamente aceitar o convite e fazer parte desse webinar, que eu tenho certeza que você foi acrescentado. Vamos voltar com esse assunto. O seu relacionamento com sua alimentação tem que dar em bons Vamos. termos, né?
Não pode ser aquele relacionamento acelerado, né? Você não olhar nos olhos, não pegar, não segurar nas mãos, não expressar, né? A doutora falou, diminui a velocidade, preste atenção, ouve, né? Às vezes o dia a dia não lhe permite isso, mas um dia após o outro, que você possa ter um bom relacionamento com sua alimentação. E eu quero agradecer, doutora Dani, pela sua generosidade, querida, e a sua simpatia, que toda vez que a gente vem aqui, a gente é acrescentado, a gente sai para cima, sai feliz. E eu quero, com essas palavras, pedir para você dar suas últimas considerações para o nosso relacionamento com a nossa alimentação. Ah, sim, então, acima de tudo, sou uma nutricionista positiva, né? Eu tenho que passar essa positividade para o paciente, é positivar sempre, é fazer com que você acredite que se você entrar em ação, seguindo as orientações da Nutri, vai dar certo, porque pensamento positivo cria a nossa realidade. Se você Sim. começa a não acreditar, achar que não vai dar certo, não é bem por aí, as coisas não vão tão bem. Então, acreditando, fica tudo muito mais fácil. Né? Então, é por aí. Eu quero agradecer também o convite do Dr. Sam, essa pessoa que deixa a gente super à vontade nesse bate-papo, né? Bem leve sobre nutrição. É sempre um prazer. E na próxima vez estarei aqui novamente para poder passar, né, os conhecimentos. Conhecimentos não podem ficar retidos, né, Sam? A gente tem que divulgar, propagar, informar para as pessoas terem esse conhecimento e nos procurar para que a gente possa ajudá-las também. Tá? Então, Verdade, doutora, muito bem. foram ótimos momentos. Deixou o gostinho de quero mais, como diz o senhor. Com certeza, com certeza. E de fato, conhecimento é aquele tipo de coisa que quanto mais você divide, ele multiplica, né? Então, Exatamente. dividir conhecimento, você está multiplicando. Gente, muito obrigado a você que participou conosco. Obrigado, doutora Dani. A gente vai voltar. Segue a doutora Dani lá. E É, sigam, hein? Nutri Daniele Nicásio, lá no Isso. Instagram. Entra lá em contato com ela, doutora, como é que eu posso fazer para a gente conversar mais? Faz uma consulta, bate um papo com ela, pessoa maravilhosa. Tenho certeza que você vai ser acrescentado. Doutora Dani, muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa Um noite a abraço, boa noite, todos. gente.